Olá pessoal, vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é uma aula muito importante, é uma aula que trata da verificação das instalações elétricas e os ensaios necessários para verificar as condições das instalações elétricas. Essa aula eu vou estar apresentando para vocês um instrumento conhecido como macroteste da H-Instrument. Esse instrumento ele vai permitir fazer os ensaios nas instalações elétricas conforme solicita a NBR 5410. Um único instrumento fará esses testes. É um instrumento novo, é um instrumento importado, onde a IPT Engenharia trabalha com o diagnóstico das instalações elétricas e nós estamos utilizando esse instrumento. Aí eu vou apresentar como se faz os testes e quais são esses testes que podem ser feitos e os testes opcionais para verificar a qualidade das instalações elétricas conforme a norma técnica brasileira, a NBR 5410. Então, vamos à nossa aula. Nossa aula é a verificação das instalações elétricas e os ensaios necessários fazendo uso do macroteste G3. As instalações elétricas, durante a sua execução ou após a sua conclusão, sempre antes da sua entrada em serviço, elas devem ser verificadas por meio de inspeções visuais e de ensaios, com vista a comprovar, na medida do possível, as exigências da NBR 5410. Aqui é exigências. Então, pessoal, toda instalação elétrica, durante sua execução, durante a execução de uma instalação elétrica e após a execução, após a sua conclusão, ela deve ser inspecionada, deve ser feita uma inspeção visual. Essa figura representa inspeções elétricas visuais. Você vai efetuar essas inspeções visualmente, fazer o registro fotográfico. E também a NBR 5410, ela estabelece que devem ser feitos ensaios elétricos conforme a norma técnica que existe, a NBR 5410, aqui é de 2004, e a norma IEC EN 61557. Então, uma instalação elétrica, antes de entrar em operação, ela deve ser inspecionada visualmente e devemos realizar todos os ensaios. Para realizar os ensaios, nós da IPT Engenharia, que somos uma empresa de diagnóstico elétrico, o forte da IPT Engenharia é o diagnóstico elétrico, então nós temos toda a instrumentação para que os engenheiros da IPT Engenharia possam fazer uma avaliação adequada e correta das instalações elétricas em conformidade com a NBR 5410 e as normas técnicas existentes. Então, deve ser inspecionada visualmente e através de ensaios. A inspeção visual, ela é uma observação que vocês vão fazer da instalação elétrica com vista a comprovar que as condições em que foi realizada, elas foram corretas. Você vai olhar lá se tem identificação do circuito, se os terminais estão conectados de forma adequada, Fazer uma verificação, uma inspeção visual. E essa verificação da instalação elétrica por inspeção visual, ela deve anteceder a realização dos ensaios. Então, ela deve ser feita antes dos ensaios. Então, você vai fazer uma inspeção elétrica, você faz a inspeção visual e depois você realiza os ensaios. Em via de regra, sempre que possível, as inspeções elétricas, elas devem ser feitas, podem ser feitas, obviamente, com o sistema energizado, mas de preferência, sempre que possível, sem tensão, Geralmente, às vezes, a gente executa as inspeções elétricas
com o sistema energizado, né? Obviamente, como é instalações elétricas de baixa tensão, a gente usa luva, todo o aparato, para que a gente possa fazer as inspeções visuais. Os ensaios. Realização de medições. Então, os ensaios são medições que são realizadas nas instalações elétricas, né? Na instalação elétrica. Ele deve ser feito por meio de aparelhos apropriados, né? Através dos quais se comprova a eficácia da instalação. Então, o instrumento que a IPT Engenharia acaba de adquirir é o instrumento Macrotest G3 da HT Instruments. Ele realiza todos os testes que atendem a 5410 e atendem a norma IEC, que eu vou apresentar para vocês. Então, visual, ensaios, né? Esses ensaios devem ser feitos com um instrumento adequado. E esse instrumento, ele faz todos os testes solicitados pela 5410 em um único instrumento. Quais são os ensaios? Se vocês lerem a 5410, eu fiz um resumo aqui, a ordem dos ensaios são continuidades dos condutores de proteção e das ligações equipotenciais principais e suplementares, medição da resistência de isolamento da instalação elétrica, né? Todos esses ensaios, tanto de continuidade quanto ensaio de resistência de isolamento, a rede elétrica ela deve estar desligada, não deve ter tensão, e os aparelhos removidos da tomada, bocal de lâmpada removido, para que não afete o resultado. Também a resistência de isolamento dos elementos da construção, né? Pode ser feito também teto e paredes. Teste de funcionalidade do interruptor diferencial residual, que é o teste do DR. Outros testes opcionais, teste de queda de tensão e teste de corrente de curto-circuito. O Macrotest G3, adquirido pela IPT Engenharia, ele realiza todos os ensaios necessários, conforme 5410, e ele apresenta alguns ensaios opcionais, como a medição da queda de tensão, como a verificação e a medição da corrente de curto-circuito do disjuntor. Eu vou estar nessa aula, né, fazendo um teste, alguns testes usando um macroteste em um quadro fictício, um quadro pequeno, para que vocês possam observar a operação do instrumento. O teste de continuidade dos condutores de proteção, esta função ela é executada de acordo com a norma italiana, porque esse instrumento é italiano, de acordo com a norma IEC e também em conformidade com a 5410. Ele permite, nessa configuração, a medição da resistência dos condutores de proteção e equipotenciais. Exemplo, eu quero medir entre a continuidade do condutor de terra até a carcaça desse boiler, por exemplo, né? Aí eu posso usar as garrinhas jacaré do meu instrumento e aqui eu vou medir qual é a continuidade. A continuidade é a resistência entre o condutor PE e a carcaça do equipamento. Aqui também faz-se o mesmo teste, só que o macroteste ele tem uma ponteira onde você faz o start inicial do teste pela ponteira. Aqui você está medindo a continuidade da carcaça, por exemplo, de um boiler, é um exemplo, com o barramento de terra, com o condutor de terra. Medição da resistência de isolamento vai permitir, no desenho vocês podem observar, tem um boiler conectado na rede elétrica. Para efetuar a medição da resistência de isolamento, é necessário que todos os instrumentos estejam desconectados. Vocês podem observar, o motor está desconectado, o boiler está desconectado. Aqui o disjuntor deles devem estar desconectados. Se tiver lâmpada, as lâmpadas devem estar desconectadas. Aí eu vou medir a resistência de isolamento entre o PE e a linha 1, entre o PE e a linha 2, entre a linha 1 e a linha 2, né?
Então, essa função do macroteste, ela também atende à norma 5410, a IEC 61557, a parte 2, e permite a medição, né, do que nós estamos falando, da resistência de isolamento entre os condutores ativos e o condutor de terra. A 5410 estabelece que esse método ele aplica uma tensão de 500 volts. Então, todos os instrumentos devem ser desligados, senão você queima. O aparelho pode injetar 500, 250, 500 e 1000 volts. Se você configurar para 500 volts, a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms de isolamento. Então, esse é o teste de resistência de isolamento. Outro teste é o teste de interruptores diferenciais residuais. Diferenciais, que é o DR, é o teste conhecido como RCD. Essa função ela é executada de acordo com a norma italiana, que é a 664.8, 612.9, apêndice D dela. E a IEC 61.57 e também a 54.10. Ele faz o teste cravando o tempo de desarme do DR, a corrente de desarme, Aqui vocês têm a função dos testes, são usados 3 cabos. Aqui nós estamos fazendo o teste na linha monofásica. Aqui o RCD no instrumento de teste, é o caso do DR, que é o interruptor diferencial residual, que faz a proteção contra choque elétrico. Lá na 5410 estabelece os critérios para fazer essa medição. E esse instrumento macroteste, ele me dá os resultados, o tempo de desarme, corrente de desarme, e também me apresenta a resistência de loop. Impedância de loop da linha, também a 5410 pede para para fazer a medição da resistência, A resistência de loop, aí você vai fazer a medição de loop linha, neutro, Essa resistência de loop é a resistência no caminho do circuito como um todo. Aí eu vou ter que estar utilizando a configuração B4, B3, são os conectores e os cabos. E aqui, na posição B1, eu vou fazer a inserção e a medição da resistência de loop, daquele trecho, daquela linha. Se é linha neutro, se é entre uma fase e um neutro, ou se é entre fases. Eu posso fazer essa medição da resistência total de loop, Então, aqui eu tenho, já para iniciar, os ensaios que são realizados utilizando o macroteste G3. Aqui ele tem um menu, vocês podem observar, ele tem a medição de resistência de continuidade, resistência de isolamento, teste do disjuntor diferencial residual. Aqui ele apresenta o loop de teste, Esse loop de teste, você pode tanto ver a resistência de loop, verificar a corrente de curto-circuito, Ele também mede sequência de fase, e ele tem a opção de medir fuga de corrente, está aqui, e mede também aterramento. Aqui ele tem as opções de configuração. Essa opção aqui de configuração é importante, porque você vai configurar o tipo de aterramento, se é TT, TN ou IT. Como nas residências, é a maioria, e nas instalações prediais é TN, você vai configurar TN, frequência 60 Hz, e a tensão, você vai configurar qual é a tensão linha neutro naquela localidade. Se for IT, você vai trabalhar aqui com 50 ou TN 50 volts, que é uma configuração interna do instrumento. Então, esse instrumento é o instrumento da HT Instruments. Então, ele tem todos os testes e ensaios, até aterramento, como também a 5410 pede a medição de aterramento, ele também tem todos esses ensaios e outros ensaios que eu não vou estar entrando nessa aula. Nesse caso, eu vou estar agora em seguida, vocês vão ver alguns testes que eu vou realizar com o macroteste G3 da HT Instrument. Então, vamos para a aula prática para vocês observarem tudo isso que foi apresentado na aula. Pessoal, então vamos iniciar os testes fazendo uso do macroteste.
Aqui eu estou filmando um menu do macroteste para vocês. Então aqui eu tenho o teste de continuidade, aqui eu tenho o teste de resistência de isolamento. E aqui eu tenho, olha, outro tipo de teste, que é o teste de corrente de curto-circuito. E esse aqui é a segunda tela. Quando a gente aperta aqui, aqui eu tenho o teste de queda de tensão. Vou voltar aqui. Eu vou estar utilizando para os nossos testes esse quadro elétrico aqui. Um quadro elétrico é montado pela IPT Engenharia. Esse quadro elétrico, ele tem lá um quadrinho, está ligado na tomada. Tem um bocal aqui, vocês podem observar que eu removi o bocal, porque o primeiro teste que nós vamos fazer é o teste de continuidade. Então eu vou estar medindo a continuidade. Só para exemplo desse teste. Vou estar medindo a continuidade do barramento de terra, aqui, com o meu pino central da minha tomada aqui. Todos os testes, tanto de continuidade como de isolamento, nós temos que estar com as cargas desconectadas. Então agora eu vou configurar o teste para a configuração de medição de continuidade. Então aqui eu seleciono a medição de continuidade, coloquei uma resistência menor ou igual a 2 ohms. E agora eu posso efetuar essa medição. Então eu vou posicionar, né, a minha garra. Então eu vou pegar aqui a minha ponteira, vou colocar a minha ponteira aqui, coloquei a minha ponteira no pino de terra, né? E vou colocar a segunda ponteira no barramento de terra. E dessa forma eu vou startar aqui no meu instrumento, né? Vou startar no instrumento o teste para ser realizado. Então eu dou um go aqui, ó, startei, ele mediu, está medindo. Vocês podem observar, ele vai contar até 8 segundos. Olha lá, resistência de continuidade. A resistência de continuidade é 0,8 ohms. Vocês podem observar aquela mãozinha verde lá, significa que o teste está ok. Agora, vamos para o teste de medição de resistência de isolamento. Então, pessoal, agora eu vou medir a resistência de isolamento entre o neutro e a fase. Então, eu vou vir aqui na posição medição de resistência de isolamento, configurado para maior do que 0,25 ohms e aplicar uma tensão de 250 volts. Agora eu venho aqui no quadro elétrico, vou posicionar a ponteira, vou colocar a ponteira no neutro, eu vou medir a resistência de isolamento entre neutro e terra. Todo o circuito deve estar desconectado, vou medir aqui e vou startar aqui na minha ponteira. Startei, agora vocês podem ir lá no equipamento, tá? Olha lá a resistência, tá dando reflexo lá. A resistência, aí, olha aí para vocês verem, tava dando um reflexo. Olha a resistência de isolamento, maior do que 499 mega-ohms. Dessa forma a gente fez o segundo teste, que é a medição da resistência de isolamento. O teste de RCD. O instrumento já está na posição de RCD para teste de DR. Então, eu tenho que conectar neutro, PE e linha. Aí, vocês podem vir aqui no quadro. Tem o neutro, o PE e a linha agora eu vou conectar aqui na tomada. Conectei aqui. Agora, vamos voltar lá no instrumento. Ele está registrando a tensão. Agora, vou startar o teste de DR aqui, no macroteste. Teste ok, 17 milissegundos, 0 volts entre a tensão de terra. Ok, pessoal?